Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá para a nossa aula de exercícios referente à aula da semana 24, que foi de parafusos, porcas e arruelas. Então a gente viu algumas fórmulas nessa nossa aula, que foi a aula teórica, né? Então a gente viu lá a fórmula para estar calculando a tensão admissível do meu material, né? Então está relacionada à minha tensão de escoamento e o meu fator de segurança. A gente viu a fórmula para estar calculando a tensão admissível da minha peça, né, que está atrelada à força que ela está sujeita e à área da seção transversal do parafuso. E a gente viu que uma das formas de calcular a área da seção transversal do parafuso é através dessa fórmula. Eu passei também para vocês essa tabela aqui, que é um resumo de alguns tipos de materiais e a sua tensão de escoamento. Então, essa tensão de escoamento que está aqui, ela é utilizada para colocar nessa parte aqui dessa fórmula, para a gente dividir pelo fator de segurança e calcular a tensão admissível do meu material, né? Então, eu mostrei lá o aço estrutural, o aço inoxidável e uma liga de titânio. Então, vamos ver alguns exercícios para aplicar isso, né? Colocar isso em prática. Então, uma carga de 1 tonelada, então ele colocou aqui, a carga de 1 tonelada é igual a 1.000 quilos, né? Beleza. É pendurada em uma placa contendo então são dois parafusos, e são fabricados de aço estrutural A36. São presos no teto. Calcular o diâmetro dos parafusos, então a gente tem que dimensionar e achar qual que é o diâmetro do parafuso que sustentará essa placa, considerando a gravidade igual a 10 e o fator de segurança a 2. Então notem aqui, no nosso esquema a gente tem aqui o meu teto, e eu tenho a minha placa de aço, e eu tenho aqui os meus parafusos. Então aqui está os meus parafusos, tem 1, 2 parafusos. E eu tenho uma carga. Notem que a carga está nessa placa, essa placa ela não está se deformando, ela está axial para baixo, ela é de 1.000 quilos, e esses 1.000 quilos eles estão divididos entre esses dois parafusos. Como foi falado em sala de aula, a gente tem que dividir essa carga para estar fazendo o cálculo. Então a gente vai, no geral, estar querendo achar qual que é esse diâmetro aqui do parafuso. Para achar esse diâmetro, a gente tem que calcular qual que vai ser a área. Para calcular a área, a gente pode estar utilizando a tensão admissível. Então, ele tem que sustentar pelo menos a tensão admissível ali pelo fator de segurança 2. Vamos fazer isso na prática, então? Então, o meu aço é o A36, cujo limite de escoamento da tabela, se a gente for lá e procurar na tabela, a gente vai ver aqui que é 250 megapascal. Então, 250 megapascal. Beleza. A carga, a gente também viu que é uma carga, então a força ali, ela é de 1.000, na verdade, a força a gente vai calcular como sendo a massa vezes a gravidade, né? A carga que a gente tem ali, o peso dessa carga é de 1.000 quilos, então ele vai ser substituído aqui. Então vamos calcular qual que é a força axial ali embaixo. 1.000 quilos, que é a minha carga, vezes a minha aceleração da gravidade, que nesse caso, 10 metros por segundo, ao quadrado. Minha força vai ser de 10.000 newtons, então é a força que está agindo naquela placa. Lembrando que essa força, ela no fim, ela vai ser dividida por 2, né? Porque eu tenho dois parafusos, né? Então, vamos fazer isso agora. Então, a minha força ali no meu parafuso, força em cada parafuso, então vai ser o 10.000 dividido por 2 parafusos. Então, a minha força em cada parafuso é igual a 5.000 newtons. Beleza. O que mais a gente vai calcular? A nossa tensão admissível. Então, a gente tem lá a fórmula da tensão admissível do meu material. É igual à minha tensão de escoamento dividido pelo meu fator de segurança. O fator de segurança desse exercício aqui é 2. Então, minha tensão admissível é o 250 megapascal dividido por 2. Minha tensão admissível, então é a tensão máxima que o parafuso vai conseguir segurar,
é igual a 125 megapascal. Ok, agora a gente precisa calcular qual que é atrelar essa tensão admissível máxima que o meu parafuso pode estar suportando, vai ser a tensão admissível máxima que eu posso ter lá na minha junta que meu parafuso vai segurar. Então, eu vou calcular a área referente a essa tensão admissível aqui. Como que a gente faz isso? Qual é aquela outra fórmula que a gente tem da tensão admissível do meu parafuso? Então, tensão admissível. Uma, então, a anterior era relacionada ao material. Essa daqui é relacionada ao parafuso. Então, eu quero saber essa área aqui. Então, vou isolar a área, é igual a minha força sobre a minha tensão admissível. Minha área vai ser igual à força, que a gente viu que em cada parafuso é 5.000 newtons, dividido pela minha tensão admissível, que é 125 megapascal. Quando a gente divide newtons por megapascal, o resultado já sai automaticamente em milímetros. Então, a minha área da seção transversal do meu parafuso é 40 milímetros quadrados. Então, dividindo esse valor por esse, vai dar 40 milímetros quadrados. Lembrando que aqui eu estou dividindo newtons por megapascal. Se vocês quiserem abrir essas fórmulas, vocês fiquem à vontade para abrir e achar o dimensionamento dela. Se quiser achar a resposta em metros quadrados e tal, é só vocês estarem manipulando essa fórmula. Porém, newtons dividido por megapascal, automaticamente eu vou ter minha resposta em milímetros quadrados. E agora, por fim, como eu tenho a área da seção transversal daquele parafuso, eu consigo estar achando qual que é o diâmetro dele. Então, a gente viu ali da fórmula, área é igual ao meu π, vezes o meu diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Vou manipular essa fórmula para deixar o diâmetro em evidência. Então, meu 4 passa multiplicando, a minha área dividindo, o meu elevado ao quadrado vira uma raiz quadrada. Vocês podem fazer isso da forma que vocês quiserem, não precisem fazer igual eu estou fazendo aqui. Eu gosto já de estar dividindo as minhas fórmulas, já está acertando elas. Então, meu diâmetro vai ser igual a 4 vezes a minha área, que eu acabei de calcular, que é 40, dividido pelo meu π, que é 3,14. Vocês podem usar o π inteiro na calculadora, vocês podem usar o π dividido assim também, 3,14. O resultado vai variar um pouquinho. Então, calculando isso aqui, 4 vezes 40 dividido por 3,14, raiz quadrada desse número vai dar 7,13, o que temos que lembrar que a gente colocou a área em milímetros quadrados. Se a gente colocou a área em milímetros quadrados, o meu diâmetro vai sair em milímetros. Então, fica fácil que esse tipo de exercício a gente não precisa se preocupar muito em ficar convertendo unidades. Só lembrando que newtons por megapascal vai sair em milímetros quadrados. Enfim, vou fazer o cálculo. Então, para eu estar segurando aquela carga naquela junta com aqueles dois parafusos, cada um deles tem que ter pelo menos esse diâmetro aqui, 7,13 milímetros. Vamos para o próximo. Uma junta parafusada de uma aeronave é feita com parafusos de titânio. Então, aqui a gente está utilizando um titânio, que é um material muito, muito mais rígido, né? O parafuso utilizado possui, aqui tem um erro, não é 50 milímetros, o parafuso possui 5 milímetros de diâmetro. Deixa eu riscar aqui. Então, o parafuso, pode deixar aqui, quando eu subir o PDF lá dos exercícios, vai estar arrumado. Possui 5 milímetros de diâmetro e a carga aplicada na junta é 15.000 newtons. Então, ele já deu a carga em Newton. Eu não preciso multiplicar aqui pela gravidade nem nada disso, porque ele já está me dando qual que é a carga dessa junta soldada. E é um parafuso só. O parafuso vai suportar essa carga? Então, eu tenho que fazer aqui uma comparação, calcular se esse parafuso com esse diâmetro, a tensão admissível dele é maior ou menor do que a tensão admissível do material. Então, se a tensão admissível dele calculada for maior do que a tensão admissível do material, não vai suportar. Se for menor, vai suportar. Então, considere a gravidade igual a 10 e o fator de segurança igual a 1,2. Vamos ver como que fica esse cálculo. Então, do meu material, vamos calcular a tensão admissível do meu material.
Beleza. A tensão admissível do meu material, ela é igual à minha tensão de escoamento, como a gente viu antes, dividido pelo meu fator de segurança. A tensão admissível desse material, que é o titânio, é igual à minha tensão de escoamento. Se vocês olharem ali naquela tabela que eu passei, vocês vão ver que a tensão de escoamento do titânio é 924 megapascal. Então, notem que é muito maior do que o exercício anterior, dividido pelo meu fator de segurança, que é 1,2. Então, minha tensão admissível do meu material vai ser igual a 770 megapascal. Beleza. Calculei do meu material. Então, o material vai suportar, no máximo, 770. Na verdade, ele suporta 924, mas eu tenho um fator de segurança ali, porque isso, nesse caso, é bem pequeno esse fator, inclusive, porque é uma aeronave. Mas, enfim, essa aeronave ela está voando, eu não posso chegar na tensão máxima admissível dele. Até porque eu tenho alguns outros efeitos que podem estar acontecendo ali, como fadiga de material, etc. Então, eu preciso colocar esse fator de segurança, eu preciso reduzir essa tensão admissível. Então, ele deu que a nossa área do meu parafuso, nosso diâmetro era 5 milímetros. E a nossa fórmula lá da tensão admissível, ela tem a área do parafuso. Então, vamos calcular essa área. A área é igual a π vezes o meu diâmetro ao quadrado sobre 4. A área do parafuso vai ser igual a 3,14 vezes o meu diâmetro, vou colocar em milímetros, dividido por 4. A área desse parafuso vai ser igual a 19,625 milímetros quadrados. Beleza, achei a área do parafuso, a área da seção transversal desse parafuso. Agora vamos calcular qual que é a tensão admissível desse parafuso relacionado à carga que ele está sofrendo. Então, a minha tensão admissível do meu parafuso é igual à força que ele está sujeita sobre a minha área. A minha tensão admissível, a força que ele está ali, o exercício já deu, era 15.000 newtons, dividido por essa área aqui, 19,625. Aqui a mesma coisa, se eu estou dividindo newtons por milímetro quadrado, eu vou ter o resultado em megapascal. Então, minha tensão admissível vai dar 764,3 megapascal. O que isso quer dizer? Eu vou comparar esse valor com esse valor aqui. Notem como a minha tensão admissível calculada é menor do que a tensão admissível que o material suporta. Ok. Isso quer dizer que a minha junta ela vai segurar, o meu parafuso não vai quebrar, ele não vai escoar. O meu projeto está correto. Para ele escoar, precisaria de uma tensão maior do que essa. Mas a tensão está inferior do que a tensão admissível do material. Então, tá ok, eu posso garantir que a minha junta vai funcionar, ela não vai ter nenhum problema, ela não vai quebrar por esse esforço que ela está sentindo. Então, a minha tensão admissível do parafuso do meu parafuso ela é menor do que a minha tensão admissível do meu material. E aí, aqui pode ter uma questão, por exemplo, de prova, alguma coisa assim, em que essa tensão aqui admissível acaba sendo maior do que a do meu material. Nesse caso, o projeto não está ok. Então, calcule qual deveria ser o diâmetro para que essa junta dê certo. Aí é a mesma coisa que o exercício anterior. Aí a gente vai achar um novo diâmetro aqui, por exemplo. Mas esse exercício não pedia para ir nesse nível de detalhe, até porque a tensão admissível do parafuso
é menor do que o material. Então, na verdade, o diâmetro podia até ser um pouquinho menor que 5 milímetros. A gente não precisa calcular. É isso aí, pessoal. Esses são os exercícios referentes à aula de hoje.